Boa noite, irmãos. Essa luzinha está meio forte. E tem uma tradição, né? Toda vez que eu venho entregar a palavra, a gente ensina uma palavra em hebraico. E todos os anos, há alguns anos já é isso, né? E hoje eu vou ensinar uma que inclusive vai estar no texto que a gente vai... É um texto básico que a gente vai estudar ele, né? A gente vai falar sobre ele. A palavra em hebraico é uma palavra, em português são três. Hineni. Hineni. H-I-N-E-N-I. Facinho, né? Hineni. Significa eis-me aqui. Então a gente vai ver onde se encaixa isso. Não sei quantos já ouviram falar de uma irmã chamada Corrie ten Boom. Alguns, né, já estão falando. Essa irmã, existem alguns vídeos dela na internet. Ela já partiu, já está com o Senhor, né? Essa irmã nasceu na Holanda e foi muito importante para salvar a vida de vários judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ela mesma foi parar no campo de concentração nazista. E ela é uma irmã, assim, tremenda. Os livros, né? Acho que tem um livro dele que virou até filme dela, né? Chamado Refúgio Secreto. Puxa, bem conhecido no meio dos irmãos, né? E ela fala uma frase, e essa frase nós vamos falar algumas vezes no decorrer da palavra. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase. Fala assim: aprendi a segurar as coisas com mãos com leveza, para que Deus não precise arrancar elas das minhas mãos. Deu para entender? Eu aprendi a segurar as coisas com mãos leves, para que o Senhor não precise doer a minha mão quando o Senhor precisar arrancar delas da minha mão. O tema que o Senhor propôs no meu coração de compartilhar hoje é: adoração é muito mais do que música. Se é muito mais do que música, então o que é? Então, creio que os verdadeiros adoradores não levantam somente as mãos, mas principalmente têm mãos leves, que não se apegam a nada. Esse é o principal. Existem algumas perguntas que elas são feitas na hora certa, de forma certa. E muitas vezes elas mudam o curso até da história. Vou contar uma história. Uma vez gosto muito dessa história, que é simples, mas ela fala muito isso. Havia uma empresa muito grande de fabricante de pneus lá nos Estados Unidos. Não sei se é Goodyear, não sei se qual era. E havia uma reunião daquelas, né, aquelas grandes... diretor de marketing, enfim, todo mundo junto decidindo qual ia ser a melhor forma de embalar o pneu. Então eles estavam quebrando a cabeça como eles produziam pneu, mas eles precisavam de colocar esse pneu no mercado, e eles precisavam de uma embalagem. Como é que nós vamos embalar esse pneu? E discussão durante horas e horas, e passava um faxineiro, as portas estavam abertas, né? E esse faxineiro passava e eu começou a ouvir. Um dos diretores saiu para ir no banheiro ou tomar água, não sei. O faxineiro chegou e falou assim: doutor, vem cá. Eu falei assim: pois não. Eu falei assim: pneu precisa estar embalado? Diretor: não precisa de embalagem, não. Ele voltou, falou, e hoje todo pneu, você não vê nenhum pneu de nenhuma fabricante embalado. Então, essa perguntinha desse faxineiro mudou o mercado, mudou o curso do mercado. E eu quero fazer hoje 3 perguntas.
Você não vai me responder. E eu vou fazer uma delas no final de novo. Primeira pergunta. Quando foi que a igreja cristã, a igreja em Vitória, não é igreja no Brasil, nem igreja, passou a entender que louvor e adoração somente música? Quando isso aconteceu? Infelizmente, a gente não vai conseguir entrar nesse histórico, mas eu posso dizer que não foi nem no século XX, nem no século XXI, foi muito antes disso. Segunda pergunta, existe base para isso? Para a gente entender que música e adoração é só louvor? E isso a gente vai falar durante a palavra. E a terceira frase que eu vou repetir no final é: hoje nós tivemos um tempo de adoração e louvor, de música. Então, a minha pergunta é: você adorou ou você só cantou? Isso você vai responder, não vai responder aqui, nem no microfone, você vai responder para o Senhor. Existe uma lei de interpretação que eu uso muito, vários irmãos usam muito, muitos estudiosos da Bíblia, não que sejam estudiosos, não estou me colocando aí, mas a interpretação, uma lei de interpretação bíblica, que fala sobre a lei da primeira menção. O que é essa lei da primeira menção, do primeiro uso? Para você saber a definição de uma palavra, a gente entende que a Bíblia não é um livro comum, não é um romance, não é um livro escrito de qualquer jeito por um ser humano. Ela foi inspirada pelo ser criador de todas as coisas. Ela foi soprado, foi escrito durante mais de 1.500 anos e 66 livros, e foi inspirado pelo Senhor. Então, como que essa lei? Essa lei diz que a primeira vez que você usa uma palavra, aquela definição, aquele contexto daquela palavra, aquele primeiro uso, define a base da definição dessa palavra durante toda a Bíblia. Deu para entender? Eu pego, por exemplo, a adoração, que é o que a gente vai estudar hoje. Eu vou lá, onde que é mencionada a primeira vez a adoração? E aí eu vou ver o contexto, eu vou ver o significado daquela palavra naquela primeira menção. Eu vou dar um exemplo. O homem foi criado em qual dia da criação? Sexto dia. Então, sexto é o número do homem. 6 é o número do homem. O 6, ele também é um número para trabalho. Porque o sétimo dia Deus descansou. Então não há descanso no sexto, há trabalho. Então você vai entender o 666, lá de Apocalipse, que é o homem. Alguém centrado, alguém que vai ser levantado, o anticristo, que vai centrar no homem, as coisas. Quando você repete um número 3 vezes, ou repete alguma coisa 3 vezes, por exemplo, Deus é santo, santo, santo. Então quer dizer que Ele é o mais santo de todos. Você repete 2 vezes, é o superlativo, né, que a gente chama. Mas 3 é o superlativo absoluto. É santo, santo, santo. E quando fala 666, ele é o ser humano mais humano do mundo. Com todas as coisas ruins e boas. O 6 também, o hebraico, é igual ao número romano. Ele não tem números igual ao nosso, né? Ele tem letras. Então, X em romano é 10, L 50 e aí vai. O 6 no hebraico é uma palavra que a gente vai ver ela mais para frente, chamada Vav. Esse Vav é o número 6 e ele é o nosso E. Por exemplo, eu sou brasileiro e capixaba. Então, esse E é o Vav. Em hebraico seria V. V. E o número 6, então, é o número de conexão entre uma coisa e outra.
Deus fez o homem para ser a conexão entre o quê? Deus e a sua criação. O Senhor colocou o homem para dominar sobre todas as coisas. E aí a gente sabe que isso foi rompido com o pecado. Então, isso foi restaurado, obviamente, em Cristo, né? Bom, e adoração? Qual é a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia? Objeto nossa palavra hoje. A primeira vez, amados, que a adoração é mencionada na Bíblia, não tinha teclado, não tinha guitarra, não tinha equipe de louvor, não tinha música. Amados, pasmem, não tinha nem gelo seco, nem luz, nem parede preta. Então o que tinha? Essa passagem, ela é tão importante para o judeu, que eles deram um nome específico para ela. É Akedah. Akedah depois a gente vai falar sobre o significado, mas Akedah, nesse contexto, sabe o que tinha lá, nessa primeira adoração bíblica? Um idoso de 100 anos, praticamente, e um jovem de 12 anos. Um idoso de 100 anos, completamente transtornado por aquilo que ele foi recebido, né, a palavra, a instrução do Senhor, e um jovem que também estava, cadê o cordeiro? Akedah significa amarrado, retido, restrito, porque nós estamos falando de Gênesis 22, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, celular, em Gênesis 22, a gente vai ler aqui. Mas a primeira menção de adoração que dá base para essa definição é em Gênesis capítulo 22, que fala do sacrifício de Isaac. Passagem que a gente conhece bastante. Isaac foi amarrado por Abraão, mas Abraão também estava amarrado pela obediência que ele tinha ao Senhor. Amarração só. Vamos ler essa passagem. Vamos começar do versículo 1 a 5. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: Hineni, eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. No original, amados, é o inverso, tá? Primeiro é a quem amas e depois é Isaque. Algumas traduções inverteu isso, não sei porquê. Mas o original hebraico é o contrário. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amados, todo mundo sabe o que é o holocausto? Não era só matar, sacrificar Isaac. Tinha que tacar fogo nele, no seu filho. Vamos seguir. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vamos começar por esses 5 versículos. A igreja se afastou muito dessa concepção, desse conceito de adoração aqui de Gênesis 22. E aí a gente entende que a adoração, para eu adorar, para eu louvar, eu preciso ser afinado, eu preciso ter um violão. E aqui a gente vai ver que nada disso existe. Mas nós vamos ver também 4 características de um verdadeiro adorador. Hoje nós cantamos sobre faz de mim um verdadeiro adorador. Nós vamos ver 4 características de Abraão,
como verdadeiro adorador. Primeira característica do adorador: estar pronto para o chamado do Senhor. No versículo 1, vamos voltar lá. O Senhor fala e Abraão prontamente responde: eis-me aqui. Ele não sabia para que ele estava sendo chamado, o que o Senhor quer. Ele já tinha sido chamado para sair da sua terra, para uma terra que ele não conhecia, e ele prontamente atendeu o Senhor. E a palavra fala que ele peregrinou em terra estrangeira, a terra que o Senhor tinha dado para eles. E essa é a primeira característica: estar pronto para o chamado do Senhor. O Senhor nos chama, amados, não só para algo grande, mas o Senhor nos chama dia a dia para alguma tarefa que Ele quer que a gente faça. Seja orar pelo irmão, seja hospedar alguém, seja cooperar na igreja, seja em alguma coisa, o Senhor sempre está nos chamando. Nem que seja para ficar no quarto sozinho orando para o Senhor, mas o Senhor nos chama para um relacionamento com Ele. Existem duas palavras no hebraico, também no grego, que são traduzidas como adoração. A primeira é shachá, significa render-se, ajoelhar, prostrar-se. Em grego, skinel, é o mesmo significado. Essa é mais usada para adoração. Agora, o segundo é interessante. O segundo, existem mais, tá? Eu separei os dois, que são os mais frequentes. O segundo é o verbo hebraico avad. E avad é interessante, porque ele não significa só adorar, ele significa servir, trabalhar. Então, para Deus, não há distinção de um momento de adoração e um momento de trabalho. Você pode louvar o Senhor, adorar o Senhor, trabalhando. É a mesma palavra. Quer ver? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15, fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para avade e o guardar. Então, a primeira tarefa de Adão foi servir, cultivar, trabalhar e adorar. A mesma coisa. Às vezes a gente tem a concepção de que, não, a adoração é aquele momento de louvor, mas no momento que eu estou servindo o meu irmão, que eu estou servindo o corpo, que eu estou fazendo algo para alguém, em nome do Senhor, estou avado. Estou adorando. Outro lugar que era usada essa mesma palavra é quando tudo que era feito lá no tabernáculo ou no templo era um avad ao Senhor. Então, o sacerdote matava lá sacrifício, oferecia oferta, tudo isso era avad, trabalho, serviço, adoração. Agora, também, por outro lado, quando o povo ficou escravo no Egito, que o faraó obrigou eles a trabalhar, também foi avad. Então, depende muito se é bom ou se é ruim para quem você serve. Romanos 6,16 diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, amados, a dimensão de adoração, ela está aumentando. Ela não é só a música, mas ela também é render-se, sujeitar-se e também servir e trabalhar. Você pode trabalhar, você pode adorar no seu trabalho? Pode, sendo testemunha, sendo a palavra do Senhor lá, entregando a vida do Senhor fluir, né, da vida que o Senhor falou que fluiria de nós, lá no seu trabalho, na sua família, onde quer que você vá. Não há distinção. Quando fala em Mateus 28, portanto, ide, a gente até está falando no grupo de homens, né?
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, é um tempo verbal que a gente não tem em português, em indo, fazei discípulos. Então, eu vou caminhando na minha vida, e aquele tempo eu vou falando da palavra, e vou testemunhando, e o Senhor vai movendo. Precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, como adoradores, e servi-lo. João 10, versículos 3 a 5. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Você viu que o interessante nessa passagem é que Jesus fala assim, galera, vamos embora. Não, ele chama cada um pelo nome. É individual. Vamos voltar lá para Gênesis 22. Existe uma figura de linguagem chamado, o nome é meio estranho, mas é bem fácil de entender. Ela tem hebraico, inglês, em qualquer língua, né? Português. Chama polissindeto. Nome feio, né? Nome estranho. Mas é simples. É a repetição de uma conjunção para dar sequência e ênfase ao movimento. Enfatiza ações particulares e a continuidade delas até que a tarefa final seja cumprida. E isso, se lembra da palavrinha ver lá atrás, de conexão? Ela é repetida no hebraico 8 vezes, no versículo 3 ao 5. 8 vezes. Vamos ler 3 ao 5? Só que às vezes foi traduzido com outra passagem. Aí, então, o pois ali é o e. Levantou-se e pôs Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus homens e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Próximo. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Próximo. Então, é a conjunção, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Está vendo como é que o e se repete? Isso quer dizer que há uma sequência de eventos, e a Bíblia está dando, a palavra de Deus está dando ênfase que Abraão não ficou parado esperando o Senhor, mas ele pegou, acordou cedo, rachou lenha, preparou tudo, deu sequência, até que ele chegasse naquele monte com Isaque. Muitos até ouvem a voz do Senhor, mas eles não se prontificam, não estão prontos. Não estão prontos para abrir mão de si mesmo, não estão prontos para tomar a cruz, não estão prontos para o serviço na igreja, de exercer seus dons espirituais, não estão prontos para o serviço ao próximo, oração, amar, ser suporte, não estão próximos, enfim, não estão próximos de negar-se a si mesmo. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jonas se dispôs, mas foi para fugir do Senhor. Veio a palavra do Senhor, Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Oi? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aí, mas para fugir da presença, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para ir a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A disposição de Jonas era para fugir da presença do Senhor. Nosso barco, amados, está indo para Tarsis ou para Nínive? O nosso barco está indo fora da presença do Senhor ou para
a presença do Senhor. Isso você vai responder para o Senhor. Outro falso adorador que o Senhor coloca, Saul. Saul, o Senhor dá uma instrução, Saul, você vai lá contra os amalequitas, eu vou te dar a vitória, mas você não traz nada, você acaba com tudo. O que Saul fez? Saul e o povo reservou o filezinho, e aí quando foi confrontado por Senhor, falou, não, Senhor, eu trouxe para te trazer como oferta. E o que Samuel fala para Saul? É melhor obedecer que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Bota esse versículo. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Falei, Saul, você quer realmente ser adorador? Obedece. É o mínimo, é o começo. Não existe adoração sem obediência. Amados, hoje em dia, todo mundo quer cantar. Mas essa parte da adoração ficou escondida. Vai para baixo do tapete. Negar-se a si mesmo é apesar de ser algo necessário, uma condição, hoje está sendo bem diluído, bem esquecido propositadamente. Mas obedecer é melhor que sacrificar. Segunda característica de um adorador. Negar-se a si mesmo. Básico. Para ser obediente ao Senhor, precisamos negar a nossa vontade. A nossa vontade da carne, ela é contrária à natureza. A nossa natureza humana, ela é totalmente contrária à natureza de Deus. A mente posta na carne é o quê? Inimizade contra Deus. A inclinação da carne, como está na tradução, mas o correto é a mente posta na carne. É inimizade contra Deus. Mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Uma professora americana, cristã, chamada Kay Arthur, uma vez disse, num livro que ela citou, se você não planeja viver uma vida cristã totalmente comprometida em conhecer o Senhor e andar em obediência a Ele, nem comece, pois essa é toda a essência do cristianismo. Se você não tem intenção de deixar Cristo governar a sua vida, amados, esquece. Toda adoração foi por ralo. Porque essa é básico. O governo de Cristo, ele é básico, porque a nossa carne, ela quer tudo contra, tudo fora do que Cristo quer para nós. Quando a adoração ela é centrada só em música, ela é superficial. Ela é superficial porque ela não demanda obediência. Ela não demanda a negação da nossa vontade. Se você vai lá num culto, ou numa reunião, entrega lá ao Senhor o seu fruto de alguma coisa, para que Ele possa te abençoar. O que é isso, amado? Isso é um culto pagão. Quando eu vou para um ídolo e entrego a minha oferta àquele ídolo, para que eu tenha a bênção daquele ídolo, isso é a lógica de uma idolatria. E não a lógica de servir e adorar o Senhor. Primeira adoração. Primeira parte da oração, estar pronta para ouvir o Senhor. A segunda é negar-se a si mesmo. Você já ouviu falar? Dê sua oferta de fé, que o Senhor vai ser obrigado a te abençoar. Já viu isso?
Misericórdia, né? Senhor, obrigado a me abençoar, porque eu entreguei ao ídolo a minha oferta. Precisamos ouvir. Hã? Isso não convém, senão faz um corte lá. Opa, o irmão lá está meio... A gente precisa ouvir o que esse adorador de 100 anos está falando para nós aqui. Abraão tinha 2 filhos. Só para lembrar, o que eu vou explicar aqui. O primeiro era o filho da promessa, dado por Deus. O segundo, na verdade, né? Que é Isaac. O primeiro, Ismael, ele foi o filho da impaciência de Abraão e Sara. Foi uma forma que Abraão e Sara tentaram ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Quando Sara oferece Agar para Abraão, para fazer um filho nela, é um costume da época. Inclusive, Jacó fez a mesma coisa, né? Raquel, né? Raquel e Lia também. As duas fizeram a mesma coisa, oferecendo. E era o seguinte, quando a serva era oferecida ao marido, o filho que saísse era da mulher, não era da serva. Era de Raquel ou de Lia. Então, quando Sara fez isso, ela usou um costume da época. Não creu na promessa que o Senhor havia dado a eles. Falou assim, não, vou dar um jeitinho de ajudar o Senhor, porque está demorando demais. Essa é a carne. Aí, está aí até hoje. Árabes e judeus. Brigando. O Irã não é árabe não, tá, irmãos? Só para contextualizar, Irã são persas, são de outra raiz lá. Deus é espírito. Importa que adoremos em espírito e verdade. Em realidade. Verdade, aí a aletheia pode ser verdade ou realidade. Ele nunca poderia adorar o Senhor com o filho da carne, Ismael. Existem uns comentários rabínicos, um conjunto, né? Chamado Midrash. É mais ou menos parecido com o que a gente tem, né? Os livros, né? Livros de Watmani, livros que fazem, né? Explicação de alguma parte da palavra. E lá tem um Midrash, que vem da palavra Darash, que é buscar, pesquisar ou inquirir. Então, eles vão, na tradição judaica, vai passando de pai, avô, tataravô, assim vai. E a Midrash, nessa passagem, Gênesis 22, no versículo 2, Mariana, aí eles falam o seguinte, aqui, ó, toma teu filho, teu único filho, parece Deus falando sozinho. Mas, segundo o Midrash, ali onde tem vírgula, Abraão faz perguntas para Deus. E essas perguntas seriam assim, ó. Aliás, aqui mostra Deus abrindo a mão de Abraão, pouquinho a pouquinho. Isaac, Deus, dedinho, até ele saber o que ele tinha que fazer. Então, Deus fala, toma teu filho, vírgula. Então, onde tem vírgula, é Abraão perguntando. Qual filho? Eu tenho 2. Aí Deus fala, o teu único filho. Eu falei, mas eu tenho 2. Qual deles? Para Deus, o único filho é o filho da promessa, não da carne. Era só Isaac. Ele fala assim, a quem amas? Mas eu amo os 2, Senhor. E Deus fala, Isaac, é esse que eu quero. Eu entendo que Abraão, até o último momento, tinha esperança de que fosse Ismael. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Senhor, esse aqui que é piorzinho, ó. Pode ser esse, é bom que já resolve 2 problemas com a cajadada só, né?
Não vai ter árabe lá no futuro. Mas às vezes a gente tenta empurrar para o Senhor aquilo que não é o melhor. Não é aquilo que Ele quer. É aquilo que nós, na nossa impaciência, queremos ofertar para o Senhor. O Senhor, Ele vai pedir aquilo que Ele te deu. Ele primeiro deu Isaac e depois pediu Isaac. Ele não deu Ismael. Mas Isaac Ele deu. Então, por isso Ele podia pedir. Assim somos nós também. Quando o Senhor exige de nós o que mais amamos, o nosso Isaac, que significa riso, diversão e satisfação. Nosso Isaac é aquilo que a gente mais ama. Aquilo que às vezes a gente ama mais do que o Senhor. Mesmo que tenha sido Ele dado. Aquilo que está ocupando o lugar do Senhor da nossa vida. Esse é o nosso Isaac. Ele quer que a gente tenha contentamento só nele. A gente canta, né? Nele o meu prazer está. Ele quer que o nosso contentamento seja o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o contentamento do Pai é o Filho. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. 2 vezes ele fala isso. Se o contentamento do Pai é o Filho, podemos ter outro contentamento a não ser o Filho? Se temos contentamento em algo além do Filho, amados, pensa se não é Isaac. Pensa se você não tem que oferecer ele. Uma vez um pai procurou um pastor norte-americano, e falou assim: pastor, eu não entendo essa passagem de Gênesis 22. Porque essa passagem, para mim, é ofensiva. Ele tinha um filho de mais ou menos de 10 anos. E falou: olha, eu nunca iria oferecer meu Danielzinho, que era o nome dele, em sacrifício para o Senhor. Eu fico ofendido quando eu ouço isso. O pastor responde assim: vem cá, você sabe o final da história? Que o filho não foi sacrificado, mas o Senhor deu um substituto. Agora, por que você não fica ofendido com o fato de que o verdadeiro pai entregou o verdadeiro filho, inocente de todas as coisas, para ser sacrificado em nosso favor? Esse sim teria que fazer ofendido. Que foi Jesus, que foi o Pai, e foi Jesus. Isso deveria ser. Terceira característica: o adorador oferece aquilo que ele realmente ama. Ele não oferece qualquer coisinha, né? Sobra, o que excedeu, mas aquilo que ele realmente ama. Davi, nesse mesmo local, Moriá, lembra que Moriá, vamos passar a história, né? Ali quem morava do lado do Monte Moriá era Melquisedeque, né? Depois foi onde Abraão foi sacrificar Isaac. Essa pedra existe até hoje. Está dentro do nome da rocha, que hoje é uma mesquita muçulmana, né? Foi onde também a eira de Araúna, né? Onde cessou a praga, e onde Davi queria comprar o terreno de Araúna para fazer o templo. E Araúna falou: não, rei, é seu. Toma, eu te dou esse terreno. E Davi falou o quê? Falou assim: ofereceria eu algo ao Senhor se não tivesse um preço, que não me custasse nada. Mesmo lugar. E foi o mesmo lugar onde foi construído o templo. Mesmo lugar, amados. Nós estamos falando de... E ali na região, nessa região de Moriá, existia um monte. Bem mais para frente foi chamado de Calvário. Foi onde o Senhor Jesus foi crucificado. Não no monte, mas em volta, na região de Moriá.
Sabe o que significa Moriá? Rebelião. Bom, né? Depois ele muda de nome. Depois nós vamos ver no final. A verdadeira adoração não é render música ao Senhor, mas render aquilo que você ama. Billy Graham disse uma vez assim: quando viemos para Cristo, não somos mais a pessoa mais importante do mundo, Cristo é. E ao invés de vivermos para nós mesmos, vivemos para Jesus. Simples. Uma coisa que eu não citei, que eu vou citar agora, é que Gênesis 22 é o local onde a primeira vez é citada a palavra adoração. Mas também é o primeiro lugar que é citada a palavra amor. Olha que coincidência. Isaac é quem? Amas. É o mesmo local onde essas duas palavras importantíssimas para toda a Bíblia são citadas na mesma área ali. E amar significa o quê? Aquilo que seria oferecido ao Senhor, que é Isaac. A gente gosta muito de receber bênção do Senhor, não gosta? Mas dar para o Senhor a bênção é complicado, né? Jó, capítulo 1, versículo 21 diz, todo mundo lembra, né? Jó tinha lá 500 juntas de boi, 500 juntas de não sei o quê. Ele era o homem mais rico do Oriente. E assim, em questão de horas, ele perdeu tudo, inclusive a família. Só sobrou a mulher e os amigos, né? Não sei porque que Satanás não destruiu eles, né? Eu acho que ele falou, não, preserva eles aí que são do time. Depois a gente vê durante o livro que eles já ajudaram muito. Não foi o Senhor, não. Mas depois disso tudo, Jó fala assim: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu Isaac, ele poderia tomar Isaac. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 de jumento, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todo o Oriente. E aí o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele adorou o Senhor sem se preocupar com as circunstâncias. As circunstâncias para Jó eram as mais adversas possíveis. E ele mesmo assim fala: bendito seja o nome do Senhor. É difícil. Só no Espírito, amados. A nossa carne nunca vai chegar nesse nível. Já agradecer ao Senhor, ou de bendizer o Senhor, numa situação adversa dessa. Se for necessário, o Senhor vai tocar no seu tempo, nas suas finanças, nos seus planos, na sua vida, nos seus conceitos, no valor, tudo, conceitos e valores, tudo que o velho homem um dia teve. Adoração é isso, amados. É não segurar as coisas firmes. Porque quando a gente segura algo assim na nossa mão, vai doer quando o Senhor abrir e tirar. Tudo que somos pertence ao Senhor. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós entregamos essa vida ao Senhor. Entregamos mesmo. Não somos mais eu que vivo, não somos nós que vivemos, é o Senhor vive em nós. Você tem alguma coisa para sacrificar hoje? Amado, sacrificar é diferente de ofertar. Apesar de que muita gente, muitas vezes, é confundido. Oferta, você dá algo normal. Você vai ofertar um bem, vai ofertar... No templo era ofertado o quê? Manjares, eram ofertados, né? Cereais. Mas sacrifício envolve morte.
O sacrifício só é sacrifício quando morre uma vítima. Sacrifícios de louvor, existe morte. Será que a gente tem alguma coisa para sacrificar hoje, no momento de adoração? Senhor, deixa o Senhor falar, né? A quarta e última característica, amados. Fé. Essa é a característica de um adorador. Fé. Abraão creu que o Senhor lhe pediu o que era melhor. E ele não teve questionamento. A não ser tentar ali, mas assim que ele entendeu que era Isaac. Mas a gente pode questionar o Senhor, a gente pode argumentar ao Senhor. Ele vai deixar, pode ser um advogado. O advogado gosta de uma oratória, de argumentar e de tentar mudar aquela situação. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: Isaac, é ele. E quando as coisas não saem como a gente acha que vai sair, ou como a gente planejava que saísse, a gente começa a questionar o Senhor. Será que o Senhor sabe o que está fazendo? Será que eu não estou ouvindo coisa da minha carne? Será que... E aí o será... Mas nessa hora é fácil a gente ir cantar uma música. Porque não exige nada. Só afinação. Coisa que eu não tenho. E ritmo. Na minha esposa me ensinando, tá me trabalhando isso em mim aí. Já estou mais ou menos já avançado aí, nível 1, né? 0 a 10, eu estou em -1, mas tá bom. Está chegando lá. Abraão tinha um relacionamento com o Senhor. A fé não é só crer no Senhor. A palavra fé, ela significa também ter um relacionamento. Aliás, a fé é de acreditar porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. Não é do homem, eu creio. Não, eu tenho um relacionamento. Abraão tinha um relacionamento com o Senhor. E Abraão conhecia o Senhor. E Abraão sabia que se ele estava dando a ordem de sacrificar Isaac, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Alex, você está tirando isso da cabeça, né? Não, estou tirando de Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem Deus se tinha dito: em Isaac será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele conhecia o Senhor. E ele sabia que se o Senhor... Imagina o pai, né? Fica aí, Isaac, quietinho. Tem anjo não? Ei, ó, eu vou, hein? Eu vou, ó, tô indo, hein? É, ó, se não tiver nada, eu vou fazer, hein? Até que um anjo, né, falou, né? Tem um pastor lá do Nordeste falou assim: Abraão, capa da peste, segura a peixeira. Abraão andava com Deus, conhecia o Senhor, conhecia que aquele que tinha dado essa ordem, ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, ou pedimos. Miqueias 6, capítulo 6, já estou indo no finalzinho. Miqueias 6, capítulo 6, versículo 6 a 8. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou 10.000 ribeiros de azeite?
Darei o meu primogênito, carneiro, pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Você quer sacrificar? O Senhor está falando, anda com seu Deus. Tem esse relacionamento que Abraão teve. Porque Abraão sabia que Deus era poderoso para que ele entregasse Isaac nas suas mãos. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Concluindo, irmãos, não foi uma palavra tão grande, mas por 7 vezes na Bíblia, o Senhor faz um duplo chamamento. Não sei quantos já ouviram falar nesse duplo chamamento. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó. Hã? Salve, salve. A primeira é aqui, Abraão, Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 11. Mas são 7 vezes. Jacó, em Gênesis 46, 2. Não vamos ler, porque o tempo não vai permitir. A gente vai ler um só. Moisés, Êxodo 3, 4, na sarça, né? Moisés. Samuel, em 1 Samuel 3, 10. Samuel. Lucas 10, 41. Aí agora são 4 no Velho Testamento, 3 no Velho Testamento, no Novo. Lucas 10, 41, fala Marta, Marta. Lucas 22, 31. Aliás, tem mais outros 2 versículos, né? Não vou. Simão, né? Em Lucas 22, 31, Simão, né? Quando fala Simão, o diabo peneirou, né? Pediu para peneirar a sua alma. E o último, Atos 9, 4, que é Saulo, porque tu me persegues. Bom, vamos focar em Lucas, capítulo 38, 42. Capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Vamos ler essa passagem. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta estava distraída, amados. O verbo agitava-se, no primeiro versículo, é distraída. Amados, imagina Jesus entrando na sua casa, em pessoa, e dando uma palavra de ensino na sua casa. Você vai ficar preocupado com um bolinho de queijo que você vai servir para ele? Nunca. Mas Marta estava. E sabe o que é esse duplo chamamento, amados? É quando Deus fala, a primeira vez é sair da posição que você está. E a segunda é, entre na posição que eu estou te mandando você entrar. Duplo chamamento. Então, Abraão, não sacrifica. Eu vou te dar um substituto. Marta, não te deixe ficar distraída. E o que causava em Marta? Ansiedade e preocupação. São os verbos realmente que estão a seguir. Jesus fala assim, uma coisa só é necessária. Uma coisa, poucas coisas, e depois ele ainda diminui, falando uma coisa é necessária. Maria escolheu essa parte.
E isso não será tirado. Coloca o seu nome, amados. Alex, Alex. Cauado, Cauado. Juninho, Juninho. Qual a posição que o Senhor quer que você... De onde você sai, aonde você ir? Saia da posição de cantor e entre na posição de adorador, com essas 4 características. E a pergunta eu vou fazer de novo, para a gente encerrar. Você hoje cantou ou adorou? Não responda a mim, não. Você só cantou ou você efetivamente adorou com essas 4 características que a gente viu no texto? Volta lá em Gênesis 22. Pode passar, pode ir passando. Eu esqueci de anotar o número do versículo. Pode passar. Pode ir. Aqui, pode ir. Não pode seguir. Aqui, pronto. E pôs Abraão um nome àquele lugar. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré. Então, o sacrifício de Abraão, ou o quase sacrifício, mas de fato, como a gente lê em Hebreus, ele sacrificou Isaac. Ele mudou o nome daquele lugar, de Moriá para Jeová Jiré. Obviamente, depois virou Monte Sião, né? Virou outros nomes. Mas por quê? Porque o Senhor proviu naquele lugar. O Senhor, Ele fez a provisão, aquilo que era impossível para nós, que era restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Ele mandou o Cordeiro que tira o pecado do mundo para morrer em nosso favor. Para que agora tivéssemos o quê? Acesso ao Pai. Acesso a Ele. Comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ensine realmente a ser um verdadeiro adorador. Amém? Irmãos, rapidinho, só uma reflexãozinha que estava no meu coração, né? Quando a gente estava... Choquei estava falando sobre a questão de Isaac, né? Ser colocado para ser um holocausto. Eu lembrei de um versículo que está em Romanos capítulo 12, que fala assim: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é isso que o Senhor nos pede como sacrifício. Que nós coloquemos no altar os nossos próprios corpos. E aí eu estava meditando nisso, que quando Deus pede Isaac, na verdade Deus não queria Isaac, obviamente, né, irmãos? Deus queria as entranhas do coração de Abraão. Os ímpetos mais profundos do coração dele. Porque assim, aqueles ímpetos que estavam em seu filho, eles são canalizados para Deus. E aí Deus vai retirando os ídolos do coração de Abraão para que Abraão conheça Deus verdadeiramente. Porque nós não podemos conhecer a Deus verdadeiramente e crescer no conhecimento de Deus se a nossa vida tem ídolos. E os ídolos, eles estão ligados às entranhas do nosso coração. Quando o Senhor vai trabalhando a nossa vida, basicamente a vida cristã é uma luta por governo. Deus quer expandir o governo dele sobre a minha vida e retirando os ídolos que existem sobre mim. Porque se esses ídolos estão no meu coração, eles têm domínio sobre mim. Mas se esses ídolos eles são retirados, então eu me torno verdadeiramente livre. E nós
e eu posso falar isso com base no Salmo 115, versículo 4 a 8, que nós nos tornamos imagem daquilo que adoramos. Quando eu adoro algumas coisas, eu vou me tornando imagem daquelas coisas. Então, por que Deus quer que nós o adoremos? Porque Ele quer as entranhas do nosso coração livre dos ídolos, canalizadas para Ele, porque assim Ele vai imprimir em nós a sua própria imagem e semelhança. Deus nos criou a imagem dEle para o adorarmos no Espírito e sermos transformados à semelhança dEle. A adoração a Deus não é porque Deus necessita da nossa adoração. A adoração a Deus é porque nós precisamos adorá-lo. Essa é a necessidade do nosso coração. A imagem de Deus é em mim e o conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Então, queridos irmãos, não tem nada que Deus nos peça que Ele não vá nos dar 100 vezes mais. Não sei se vocês lembram daquela passagem, que aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus amigos por amor de mim, eu vos digo, diz Jesus, ainda nesta vida eu te darei o cêntuplo. E o cêntuplo daquilo que Deus nos dá, esse é o ponto, é o relacionamento, o conhecimento de Deus e um coração que se satisfaz nele. É isso que Deus nos abençoa, a bênção é essa. Tudo que Ele vai tirar de nós é para fazer com que Ele seja a minha satisfação. E aí eu serei verdadeiramente livre. E a imagem de Deus crescerá em mim. Então, que lindo isso, meus queridos. Quando Deus nos pede, é por um amor profundo. Ele sempre nos pede visando o propósito dele na nossa vida. Então, que essa palavra possa nos fortalecer nisso. Porque tudo que eu preciso é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Aleluia. Essa passagem que o Bruno citou de Romanos 12, eu resolvi não incluir ela na última hora. Mas eu falei que sacrifício não era morte. E como é que tem o sacrifício vivo? Não é verdade? Isso é uma alusão a uma passagem da Bíblia, lá do Velho Testamento. Havia uma oferta dos 2 bodes, não sei quanto que vocês lembram disso. Então, eles pegavam 2 bodes, acho que no Yom Kippur, se não me engano, dia da expiação, e 2 bodes iguais, mesmo tamanho, mesmo peso. E aí eles jogavam sorte nesses 2 bodes, né, o sumo sacerdote. E um bode que caía sorte, que não era muita sorte, acho que era mais azar, né? Ele era sacrificado. Então se amarrava uma fita vermelha no chifre, e aquela fita, e aí ele era sacrificado. O outro bode, ele era solto. A gente chama, né, de bode expiatório, e o outro bode de bode escapatório. Em português a gente usa a expressão bode expiatório. Em inglês é scapegoat, é o bode que escapa, né? Mas o que acontece? Um adorava o Senhor morrendo, para que o outro adorasse o Senhor vivendo. Ele morreu a nossa morte para sermos um sacrifício vivo ao Senhor. E o nome do sacrifício desse segundo bode é sacrifício vivo, ou sacrifício do vivente, daquele que vive. Então, o sacrifício vivo é: o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Amém. Aleluia.